Mulher é Essa, um podcast para mulheres de todas as idades, um novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Eu, Alessandra Feltri. E eu, Bruna Fabres. Nosso tema de hoje é disciplina como forma de liderança amorosa, sobre como promover a autodisciplina, autocontrole e responsabilidade nas crianças de maneira eficaz e carinhosa. Nossa conversa será com a psicóloga Ana Cláudia Elias, baseada na abordagem do livro Soul of Discipline, The Mastery of Self-Control, de Kim John Payne. Agora se preparem, porque o currículo é grande. Ana Cláudia é mãe, formada em psicologia, com 30 anos de experiência na área e várias especializações. Trabalhou em hospitais como Santa Cruz, Albert Einstein e Beneficência Portuguesa. Em escolas no Brasil e Estados Unidos, com terapia artística positiva e comportamental. Ao longo destes anos, atendeu também em consultório e segue atendendo. E para completar, quando morou em Los Angeles e trabalhou na Westside Waldorf School, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente e trabalhar com Kim John Payne, um renomado especialista em desenvolvimento infantil, autor de vários livros e educador que na época era consultor da escola. Antes de a gente começar nosso papo de hoje, já quero pedir para você dar um like neste episódio, independente da plataforma que estiver nos vendo ou ouvindo. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Ana Cláudia, que delícia estar aqui com você hoje. Muito obrigado por sua disponibilidade, o seu tempo, que é super precioso, e a gente já estava com muitos bate-papos aqui antes de começarmos o podcast, mas a gente vai ter um podcast e tanto hoje, né, com muita informação. Obrigada. Obrigada a vocês. Ana Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, é uma honra tê-la conosco aqui. Vamos lá! É muito comum a gente ver pais perdidos, sem parâmetros de limites, fazendo todas as vontades dos filhos, e com isso a gente tem visto bastante crianças desorientadas, inseguras, desobedientes. Qual que é a importância da disciplina na educação infantil? Então, a primeira coisa que eu achei bárbara que você colocou, que realmente as crianças estão mais desorientadas do que indisciplinadas. Que isso é uma questão super importante. A gente fica sempre julgando, falando, ai, que falta de disciplina. E no fundo, elas estão desorientadas, estão perdidas, não sabem muito para onde ir. Isso é o ponto central. A disciplina, ela é extremamente valorizada para as questões pessoais. A gente fala, nossa, ela faz esporte, é tão disciplinada, fulustreco estuda de tal maneira, tão disciplinado. Só que quando a gente olha para a educação, a gente entende a disciplina como punição e a gente rejeita, tem uma tendência a rejeitar o que é super valorizado em outras áreas. Na educação, ela foi associada com uma forma negativa. E é isso que eu quero desconstruir, porque ela é fundamental para a construção do teu auto-saber, né? De consciência. Porque para você ter disciplina, você precisa ter primeiro o reconhecimento de quais são os seus valores pessoais. E aí, aonde eu tô, para onde eu quero chegar, isso tem um caminho, e eu só construo esse caminho com disciplina. Então é isso que é o que ele tenta construir com essa abordagem. E tem uma coisa profunda da autodisciplina, que ela vai fazer parte exatamente do desenvolvimento emocional e social dessa criança. Exatamente. Então por isso que não dá para negligenciar e termos a ideia equivocada que a disciplina é como se fosse uma coisa de quartel-general, né? Exato. Que tem que ser isso. Porque às vezes eu, como mãe de primeira viagem, e falei que eu tô nesse podcast hoje exatamente para aprender. Gente, eu cheguei para Ana Cláudia agora, eu falei assim, Ana Cláudia, esse podcast vai ser tudo para mim. Você sabe que eu nunca sentei e avaliei assim um pouco mais sobre educação infantil. Você tá certa, você não tem que ficar lá se moldando demais, não. Fica mais relaxada e vai aprendendo aos poucos, né? Mas de verdade, assim, para mim esse podcast vai ser muito valioso, como para muitas mães. E quando a gente pensa na educação dos filhos, a gente realmente entra ali numa seara de, peraí, eu também não quero que ela seja um robozinho automático que faça tudo certinho. Como
como que a gente consegue essa construção de uma forma natural, sem que essa imagem da disciplina seja tão pesada para essa criança, né? Que é uma criança, por exemplo, minha filha de 1 ano e 2 meses. Como que se dá esses passos, Ana Cláudia? Então, é complexo e é simples ao mesmo tempo. Posso fazer um adendo, uma pergunta que antecede a essa? Sim. Se a Ana puder conceitualizar pra gente, na sua visão, o que é disciplina para você? E aí, a partir disso, acho que a gente... Pra gente voltar no Back to Basics, né? Primeira aula de disciplina para mamães, né? Então, na verdade, disciplina é o frame, né? É um contorno. Eu gosto de falar que para a educação, a imagem que eu crio de disciplina é um grande abraço. Porque não é para ser desconfortável, não é para ser ruim, duro. Sim. Mas é um acolhimento, é um ambiente... Uau, isso é uma visão bem especial, né? Você cria um ambiente... Acolhedor, né? Acolhedor e de segurança, que é o mais importante. Porque assim, se você parte do princípio que a disciplina vem de valores internos e familiares, é importante o autoconhecimento. A gente tem que parar de olhar o que a rede social fala, ou o que é certo, o que o terapeuta diz. Porque no fundo é você com a tua família e o que você quer construir. Ninguém está dentro da tua casa. E quer queira ou não, nós somos os maiores exemplos, né, para a criança. Então elas vão nos copiar em todos os momentos, né? Eles podem não fazer o que falamos, mas eles vão fazer o que fazemos, né, em atitudes. Exato, pronto. E se a gente também quer ensinar algo que não faz parte do nosso dia a dia, vai ficar meio desconexo, né? Então, como que eu ensino algo que eu mesmo não pratico, que não foi me dado como um valor importante na vida, né? E eu acho que é por isso que você traz, né? De autoconhecimento para entregar essa disciplina, esse abraço, esse conforto para a criança, né, Ana Cláudia? Exato, e calma, né? E tudo com um pouco mais de tempo, que a gente está perdendo essa questão do tempo de observação, de quem é o outro. Porque a gente ama essa criança, Sim. óbvio, mas muitas vezes você não conhece a profundidade dela. Então isso também é muito importante, você ter esse tempo de observação. Da individualidade de cada criança, né? O que eu acho que é um pouco mais difícil quando a família tem apenas um filho. Eu vejo isso muito claro quando a família tem 3 filhos, por exemplo. Porque fica muito evidenciado, né? A diferença da individualidade de cada um. Eu sou filha de de pai e mãe, do mesmo pai e da mesma mãe, e eu tenho um irmão. Então existia nessa dupla uma comparação, né? Do que era legal em um, do que não era legal em outro, como se existisse um único modelo ideal. E eu vejo em algumas primas minhas, que são 3 meninas, a personificação assim, da individualidade de cada uma e como os pais, de certa forma, aprenderam até a respeitar essa individualidade de cada uma, né? Tá. Não, isso é fundamental. O que eu brinco sempre que assim, você precisa se atualizar como pai, o tempo inteiro está fazendo uma atualização de quem é que filho e em cada momento, né? Então eu sempre brinco assim, se a gente atualiza até celular, você tem Como que não? atualizar, né? No sentido de, A nova versão. de chegar para esse encontro de uma forma mais real e mais inteira com cada um. E Ana Cláudia, eu trouxe aqui um pouco também, quando você falou do abraço, dessa moldura, que eu achei um exemplo magnífico, assim, falar que disciplina é essa moldura desse quadro, né? É como você abraça essa criança e traz aí esse conforto, né? Mas existe aí um ponto delicado que a gente não pode deixar de trazer. A disciplina, ela vem acompanhada de punição? Como que a gente consegue estabelecer esses limites com a criança sem deixar aquela ideia de punição ali? Então, o que é importante, assim, o Kim Jong-un, ele vai separar por faixas etárias. Sim. Do 0 aos 7, Sim. Do 7 aos 14, ele segue um pouco o modelo antroposófico. Quando a gente fala de criança pequena,
a gente está ainda falando de desenvolvimento físico. E esse limite é físico mesmo, né? É o corpo, como eu me movimento, eu levanto, eu caio, e você tá com ela pequenininha. Eu tô com uma filha de 1 ano e 2 meses. Então, você sabe que essa construção, ela começou já desde o berço, horário de mamada. Rotina. E pronto, você matou. Matei tudo aqui agora, ó, tá vendo? De rotina. Porque a grande questão para você não fazer punição, o que é? É você ter ritmo. Ótimo. Então a rotina, a gente também pode traduzir por ritmo. E a consistência desses atos vão trazendo essa segurança. E aí você evita momentos de briga por coisas desnecessárias. Porque já existe a previsibilidade do que está para acontecer. E isso é fundamental. Então quando você tem a exceção, é uma coisa. Claro. E vocês trabalham com nutrição, vocês sabem. A exceção, ela não define o que é o teu básico. Mas quando você começa a ficar muito perdida, a criança também está perdida. Sim. O excesso de opção é péssimo para a criança. Então, assim... Agora, eu não vou mentir e desconsiderar a nossa vida diária de que você, né, todas somos mulheres que trabalhamos e que não sei o quê. Tem dia que você tá de mau humor, você tá, sei lá, tem mil questões, difícil, doenças, sim, né? Sim. Então, claro que tem horas que vem um humano que dá vontade de fazer, não, então você vai de castigo. Mas assim, efetivamente, isto não resolve o problema isso não é disciplina. Isso, na verdade, quando você está punindo a criança, você está mais se punindo do que punindo a criança. E tem porque eu acredito que ela não consegue nem entender que é uma punição, né? Porque, não sei... É difícil a criança entender porque ela vive no momento. Sim. É muito difícil ela fazer essa causa-consequência. Sim. Então, a causa-consequência vem mais tarde, vem mais entre os 7 e os 12. Entendi. Nesse começo... ela não entende que aquela atitude dela está sendo punida, ela está achando que é ela. E aí ela fica numa angústia de que achando que papai e mamãe não gosta dela. Não gosta dela. Então isso isso é uma outra discussão. Mas... Ana, deixa eu tirar uma dúvida com você. Por exemplo, neste caso da rotina, né? Você falou que é super importante a gente ter o ritmo e tal. Em alguns momentos, a criança ela tem uma certa dificuldade de pegar esse ritmo. Então, vamos supor, chegou a hora do banho e ela está assistindo um desenho que ela está fixada naquele desenho e ela não quer ir para o banho e ela faz birra, enfim. Qual que seria uma maneira adequada de a gente corrigir essa criança para que ela mantenha a rotina, quando ela não está querendo seguir a rotina, sem ser uma punição ou algo do gênero? Então, várias coisas. A primeira coisa é a previsibilidade. Então, assim, nós somos os adultos. A gente tem que saber isso. Então, eu tenho que já programar e evitar coisas que dão problema. Você não vai ser gênia, não vai ser sempre que você consegue. Mas, assim, você sabe que tem um desenho que ela adora e que começa às 5 da tarde? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me organizar? Eu vou dar o banho depois do desenho? Eu vou dar o banho antes do desenho? Ou eu vou nem ligar a televisão para ela esquecer que tem o desenho esse horário? Então, assim, é uma ação. E dá trabalho. Educar dá trabalho. Que é o grande problema de hoje em dia que a gente fala. A gente vai terceirizando as coisas. E daí você fala, puxa, mas a babá... Eu falei que era para estar na cama às 6:30. Mas não vai estar. Isso não é falar. Existe uma ação que é necessária ser executada. De novo, como nutrição. Não adianta você falar, vou fazer uma dieta e deixar para pensar todo dia no que você vai comer. Né? Se não tiver um planejamento, não vai dar certo. Não, vou falar, então tá, vou comer um bifinho de frango. Se eu chego às 7 da noite para fazer o bifinho de frango, sabe qual a probabilidade dele acontecer? E engraçado, o que você está trazendo o que você está trazendo faz muito parte dos meus dias, que é exatamente essa preocupação de que tudo dê certo no horário certo. Então, por exemplo, aos sábados e domingos, a gente gosta de ir para o clube. Se a gente vai,
ao clube, o jantar da Pietra é um pouco mais tarde. Por quê? Porque o restaurante do clube à noite só abre às 6h30. E se eu quero que ela esteja na cama às 8h, eu tenho que ou dar banho antes, ou senão, ela vai chegar em casa dormindo. E aí, gente, não tem o que fazer. Você vai acordar sua filha para tomar um banho. Não, então dá banho antes. Leva para o jantar às 6h30, até o jantar ficar pronto, que você vai pedir no restaurante 6h30, 7h. Então, é muito interessante porque eu realmente, até hoje, né, após os 15 meses da Pietra, eu não me dediquei a fundo a aprender muito sobre educação, porque eu tenho os meus valores muito centrados no que eu acredito que vai ser benéfico para a criança. Eu acredito que isso também vem, claro, da minha criação com os meus pais, que tudo tinha sua hora, e o que eu lembro, eu não lembro de muito criancinha, mas na minha adolescência tudo tinha hora, porque minha mãe era uma super mãe de levar a gente para todos os lugares. Então era a escola, era o inglês, era o balé, era o vôlei, tudo tinha que sair. Então eu carrego um pouco disso da disciplina, porque se a gente não tivesse a rotina e o ritmo não dava certo. E a nutrição me traz muito isso. Então, do horário de jantar, do horário de dormir, de como ela vai ficar. Então, as exceções, elas existem. Então, vai em um aniversário. Sim. E aí eu não posso ir, por exemplo, já aconteceu, eu não pude ir em um aniversário, foi um episódio só, e é a exceção e tá tudo bem, mas eu já sei como é que minha filha vai chegar, porque aí é uma liberdade que ela não tem tanto. Dormiu à tarde aí, põe ela um pouquinho para descansar pelo WhatsApp, põe ela um pouquinho para descansar. Ela tá se divertindo. É claro que ela vai se divertir. Se tem muita gente brincando, ela vai brincar, porque ela não sabe que horas que ela tem que parar. Mas se pega ela no colo e vira ela um pouquinho, ela vai dormir. Aí ela chega em casa, nesse episódio especial, ela chegou em casa chorando, Claro. berrando, cansada. Então, assim, muda o dia. É claro que vai existir. Não tô aqui nem falando para não existir, porque senão a gente também, né, não tem vida. Vira uma rigidez. Mas que não é. a gente já sabe que vai acontecer, né? E aí a gente ter calma, a gente ter paciência, abraçar esse momento. A gente sabe que não é nada sério que está acontecendo, é porque ela está cansada e ela não sabe administrar aquela explosão de emoções que foi brincar a tarde inteira com um tanto de criança. Ela tá ali, né, toda cheia de energia. Mas está sendo um aprendizado, assim, para mim, e foi muito bom na hora que eu cheguei aqui para poder a gente conversar e você falar, não precisa preocupar, porque eu achei que eu estava atrasada demais, sabe? Atrasada demais de me aprofundar um pouco na educação da minha filha, mas eu vou muito com o meu instinto de mãe, como educadora, do que eu recebi ao longo da minha vida e do que eu almejo até para as minhas pacientes quando a gente fala sobre educação alimentar, né? Exato, exato. Eu tenho uma pergunta para fazer com relação a isso. Essa questão da desregulação da rotina. Nesse caso, a Lê citou exatamente a opção de permitir que ela fosse a um evento e saísse um pouco da rotina dela. Mas tem pessoas, muitas que estão nos assistindo aqui possivelmente, que têm uma rede de apoio que não compactua das mesmas regras de rotina que a família. Então, por exemplo, a Pepe nunca viu glúten na vida dela, eu acho, né? Come de tudo. Que ela não... Açúcar. Açúcar não. Então, pois é. Se fosse na casa... Biscoitinho, bolinho, dos não. meus eu faço pais... o pão dela, eu faço o bolo dela com banana verde ou com uma banana mais madura, mas por enquanto Mas nada. açúcar refinado, não. Nenhum biscoitinho com açúcar refinado, nenhum bolinho, não. Cara dela. Exato. Não. Eventualmente, dependendo da rede de apoio que você tem, isso acontece porque eu escuto minhas amigas falarem. Eu não quero que a minha filha coma açúcar antes dos 2 anos. Mas e aí isso na ciência é muito importante. Exato. E aí vai para casa dos avós e os avós dão. E aí, eu vou ficar muito, mas muito decepcionada e triste se isso acontecer em qualquer fase da vida da minha filha. Em qualquer fase. Então, a gente está falando da disciplina com os pais, com os avós. Mas tem que entrar no tópico rigidez. Mas eu não acho que rigidez está sobre você dar um biscoito doce ou um biscoito mais saudável. Não é sobre isso, é sobre as escolhas que você faz para a sua vida e que estão associadas a outras pessoas ao seu redor. Se você compra um biscoito recheado, cheio de açúcar, cheio de gordura hidrogenada, cheio de mais um tanto de coisa que a gente desconhece os nomes na lista de ingrediente, você não cuida da sua saúde, consequentemente você não vai cuidar da sua neta, ou da sua filha, ou da sua prima, ou da sua sobrinha, né? Então, isso tá nos pais. Então, assim,
Eu gostaria que isso não acontecesse. Na minha casa não vai ter, mas se ela quiser comer fora, ela vai comer. Mas se na casa dos meus pais, dos meus sogros, da minha cunhada, tudo tiver em equilíbrio, a oferta é menor. E tá tudo bem, porque aquilo vai parecer que é o ambiente mais certo. Porque parece, né, hoje, quando você não dá um biscoitinho, quando você não dá um bolinho, que você tá errada. Tá errado é quem dá. Não, eu não quero nem entrar na questão de estar certo ou errado, mas o fato é que o mundo, de certa forma, proporciona isso, inclusive quando ela for para a escola. É porque hoje também, graças a Deus, as escolas não estão favorecendo, né, a oferta. A gente em São tinha Paulo, tudo. Sim, mas no Brasilzão, não. Mas eu tô entendendo a tua questão. É como administrar a diferença dentro da sua casa e fora da sua casa. Isso. Então, primeiro, seja na escola, na casa dos pais, na casa do amiguinho e assim por diante. É que, em tese, nessa faixa de 0 a 7, o mundo... Porque também a gente vai ampliando conforme você vai amadurecendo. Então, até esses 7 anos, em geral, o mundo é menorzinho. Controlado. É mais controlado. Mais controlado. Então, depois começa, tipo, dos 7 aos 14, aos 12, começa a ir sim para casa do outro. E checar a lancheira do outro. Aí começam questões maiores até de construir identidade por comparação. É super importante o social. Mas nesse primeiro momento, você ainda tem a possibilidade de controle. Se for com funcionário, você tem que ter muito claro quais são os seus valores e colocar. Com avós e avós é um pouco mais complexo, porque assim, terapeuticamente, o que a gente fala? Se essas pessoas são coeducadores, né, se eles estão fazendo parte da rotina diária, então assim, é uma avó que eu estou deixando meu filho, porque a gente está falando de várias classes sociais, né? Exato. Sim, esse é meu ponto, exatamente. Então, se você está deixando uma avó para cuidar para você, porque você tem que trabalhar e essa avó que está cuidando, essa avó tem que ter o mesmo... Ela tem que seguir essas regras, porque a gente está falando de rotina. Agora, se eu estou falando de uma questão que é eventual, que toda quarta-feira eu deixo essa criança com a vovó enquanto na casa dela, eu também posso ter a possibilidade de explicar, de aos poucos, essa criança também entendendo que existem diferenças no mundo. Então, da mesma maneira que somos brasileiros e temos o hábito de comer arroz, feijão ou sei lá o quê, e se eu for morar na Suíça é outra coisa, porque tudo isso são oportunidades de desenvolvimento e amadurecimento emocional e social, psicossocial. Então, é importante também que a criança tenha noção das diferenças. Na casa da minha avó eu posso pôr o pé na cadeira, na minha mãe não permite. Mas olha só, eu queria entrar nessa questão. A criança aprendendo que não deve colocar o pé no sofá, por exemplo, ou o pé na mesa, isso não se estende para outros ambientes, não? É muita imaturidade ainda que ela não consegue entender que aquela atitude ela não é adequada para nenhum lugar? Então, mesmo que permita-se em outros? Não. Não, eu acho que sim. É possível isso? Tipo, modelar um comportamento desejado? É possível? Não, com certeza. E é aquela coisa que a gente fala, assim, se você faz no todo dia na tua casa, tipo... Eu também tenho filhos. Se você não der descarga toda vez, na hora que você chegar na casa do seu amigo, você vai acabar esquecendo. E acabar, realmente que é hábito. Né? Então, o hábito, ele é muito mais arraigado e importante, ele está muito mais no corpo do que a gente imagina. Então, o que você faz todo dia, provavelmente, se ela aprender, a Pietra aprender a sentar bonitinha, ela não vai colocar o pé, mas de repente tem uma avó mais brava, mais rígida, que fala, olha só, você fez, você colocou o pé, não sei o que, vamos limpar, porque, né, existem várias maneiras, pode ser, e na tua casa não, ela pode até assustar, enfim, mas ela não vai colocar, né, ela sabe que tem consequências, enfim, então
Desculpa, que me veio uma outra coisa, pensando que muitas vezes a gente cria hábitos com um objetivo final. E tem pessoas, às vezes, que fazem coisas completamente diferentes para chegar no mesmo objetivo. Então, a gente também tem um pouco que ponderar. Mas se a gente for entrar nisso, vira super complexo viver. Então, não precisa. Então, assim, é só você considerar, assim, o que é mais importante como valor familiar. Essa briga com a funcionária, sem dúvida, sempre vale, mas assim, com avô e com tios e com... Vale essa discussão? Qual a importância disso e com que frequência? Porque se a gente está falando que disciplina e formação tem a ver com consistência e frequência, a gente tem que avaliar, assim, quantas vezes isso vai acontecer. E acho que você trouxe esse ponto da mediação, de dizer, olha, este mundo também existe, né? Isso também acontece, é muito legal. Na Suíça não se come arroz e feijão como a gente come no Brasil, é muito legal, porque amplia muito o repertório da criança, né? E aí entra a questão da rigidez muitas vezes, porque se a família é muito rígida, eu falo com experiência de causa, minha família é bastante rígida, você cresce acreditando que muitas vezes existe só um modelo de você ser e pensar no mundo, né? E até você desconstruir isso é uma trabalheira depois na idade adulta, né? E isso é muito legal, porque, por exemplo, esses dias uma amiga minha estava comentando que os filhos dela vão sempre, também comem super saudável em casa, ela também é nutricionista, mas ela permite que eles tenham algumas saídas da rotina e tal, e que ela chegou no aniversário de criança, e aí as crianças brincando, todo mundo se divertindo, e um menino alucinado de uma mãe, que é super by the book, muito mais do que ela e tal, tava na mesa querendo comer todos os doces e abrindo o sachê de ketchup e chupando o sachê de ketchup, porque ele não tinha outro lugar para poder experimentar aquilo na vida. Mas aí que eu acho que a gente falou um pouquinho, né, sobre ser duro, ter disciplina. Exato. A rigidez e a disciplina tem uma distância. Tem, e é isso que é importante ponderar, isso que é a né? importância, a disciplina com um abraço, né, ou a disciplina dura, né, imposta, né, tipo, tem que ser isso e pronto. Eu acho que é por isso que você trouxe da forma que você trouxe no começo, né, esse abraço, né, com a disciplina, porque é para ser leve, né? Exatamente, é que descrevendo assim, daí parece até comercial, né, de que assim, e os pássaros vão cantando atrás. Parece que é tudo muito fácil. Tem um monte de coisas que eu tô falando assim, efetivamente, por exemplo, nessa primeira fase de 0 a 7, existe uma ação mesmo, uma questão física, né? Você não dá muita opção para a criança. O autor chama essa fase de que como se fosse uma ditadura generosa, amorosa, mas é uma ditadura. Eu não fico perguntando se quer colocar casaco porque tá frio. Vamos colocar o casaco porque pega na mãozinha, coloca o casaco junto e vamos saindo. Né? É não perguntar, né? Eu já li algumas coisas sobre isso, assim. Você não pergunta para a criança. Não. Você dá duas opções. Você quer escovar o dente com a escova amarela ou com a rosa? Então, ou mas seja, isso eu vou te falar. Não pergunta. Talvez o antes ou depois, mas assim, você vai escovar os dentes. Porque pensa na gente. Quando você chega num café que tem aquelas 500 opções... É péssimo de escolher um lanche. É isso que a gente está gerando para a criança hoje em dia. Eles estão super sobrecarregados. É muita informação. O mundo tá com muita opção. E isso cansa. Isso não dá segurança. Um hiperestímulo, né? Que é muito maior do que cabe... na capacidade cognitiva deles, e também, né? assim, ela não tá ali para decidir muito, né? Porque ela não sabe nem o que é o melhor para ela. Então, acho que esse direcionamento também ajuda nesse desenvolvimento, né? Muito. E, Ana Cláudia, queria muito saber um pouquinho sobre algumas estratégias do que a gente vê muito, sobre os exemplos dos pais, o comportamento do pai, modelando ali o comportamento do filho. Existe alguma estratégia para que isso realmente seja eficiente na construção e desenvolvimento da criança, esse modelo do pai e da mãe?
Nossa, isso é bem complexo, né? porque na verdade, assim, você é, né? É um Os ser. pais. Você, no começo da nossa conversa, você falou tudo. Assim, eu podia ter falado muito obrigada, ter ido embora, porque é isso, assim. A gente tem que ser coerente com o que a gente fala, né? Tem que ter literalmente uma integridade, o que você quer educar e o que você faz, né? Então eu não posso falar, não, olha, então vamos sentar à mesa, estar presentes todos juntos, tal. E de repente eu falo, não, mas só hoje eu vou só responder esse e-mail. Ah, mas espera um pouquinho que essa notícia é importante. Ótimo. Então assim, isso é a construção do que você efetivamente é. Então se você como família, pai, mãe ou quem tiver em torno, estiver íntegro, atuando, estando presente, é isso que teu filho vai modelar. Então não importa, na verdade você pode até pensar que você vai atuar, mas você não está atuando. A criança tem uma percepção que vai extra. É um pouco, eu não devia fazer essa comparação, vai ser criticada, mas é um pouco que nem os animais, assim, você tem um cachorro, ele não tá, é que daí não vai desenvolver, né? Mas assim, percebe imediatamente, você tá triste, ele é alegre, e a criança também percebe. É uma esponjinha, né? Tá para além do verbal, né? O córtex ainda está se formando e a sensibilidade é muito maior. Então eles estão realmente observando tudo. E como que a gente faria, nós pais, assim, eu acho que também não sei se isso é em determinada fase, se é de 0 a 7 ou de 7 para frente, mas incentivar a criança a desenvolver habilidades para controlar as emoções, para resolução de problemas. Como que a gente faz isso na prática? Então, com essas atividades diárias, você já está fazendo isso. Porque, então, como a gente estava falando, existe um desenvolvimento biológico. Sim. O córtex, ele se forma de trás para frente, né? Então, o córtex frontal, ele só termina o desenvolvimento por volta de 25 anos, entre 21 e 25. Por isso que até 25 a gente é meio inconsequente, né? Só faz exatamente. Movido pela paixão e não pela razão. E é legal, assim, agora a mãe chata de adolescente. Por isso que é legal evitar álcool e todas essas substâncias extras. Porque ainda tem formação acontecendo importante, né? Super importante, de cognição. E aí, e isso também a gente está falando de autocontrole, né? Então essa é a parte supostamente nobre do ser humano. Então é bom realmente a gente preservar. Como é que você vai formando? É no todo dia. É nessa construção diária de atividades e de oportunidades de exploração. Então, assim, você estava contando que você levou ela para ver os bichinhos. Isso, é deixar encostar, são cheiros novos. A gente pensa que é uma grande bobagem você falar, vou levar o bebê no supermercado. É legal, é super importante, são ruídos novos, porque é tudo sensorial. É um visual novo, né? É diferente, né? Esses 5 sentidos, em tese, é por onde a gente experimenta o mundo, né? Então, é a partir deles que a gente vai se sensibilizando, né? E a questão do saber, que tem a ver com sabor, né? É assim que a gente experimenta o mundo. Eu preciso entrar em contato. Eu não sei com a crença de cada um, mas se é um espiritual ou não, mas assim, é através desta matéria que eu experimento o mundo. E conforme eu vou construindo e experimentando, eu vou mudando. Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu acho super bonita olhar é que, dependendo da língua que você fala, a tua construção facial muda. Então, assim, não é só o que a gente coloca para dentro como comida. É o que a gente pensa, é o que a gente articula, né, muscular. Então, que assim, legal. é assim que você vai construindo essa modelagem que a gente está falando.
Ana Cláudia, posso fazer mais uma pergunta? Pode, Tô lógico. como mãe aqui, você tá no aprendizado. Ela já fez todas as minhas perguntas que estavam no roteiro. Pode fazer então, mas vai. Não, Essa vai. tá no roteiro. Você tem a Pepezinha, eu tô aqui ainda só tomando nota. Eu tô fazendo um intensivo, amiga, aqui hoje, com a Ana Cláudia. Ontem eu presenciei uma birra da minha filha. Tava contando aqui antes de você chegar, Bru. Ela batendo os pezinhos assim no chão, porque ela queria colocar a mão dentro da comida da minha cachorra, que é a Kira, e a Kira comendo. A Kira é uma lady com ela. A Kira, tipo, a minha filha faz o que quiser com a minha cachorra. Tipo assim, não tem pra outra. Assim. Puxa pelo, puxa rabo, põe a mão na cara. E aí ela vai na comida olhando pra mim. Tipo assim, com aquela carinha, tipo, minha mãe vai me pegar. E aí ontem já era muito tarde e filha, essa comida é da Kira, e tirava, aí ela fez a birra. Mitos e verdades sobre birra. Como a gente deve fazer neste momento? Deixa ela ficar ali chorando? Por quanto tempo? Pega no colo? Como é que é isso? Vamos desvendar isso aqui hoje? Eu acho que assim, o que ele sugere o tempo inteiro é literalmente uma ação física. Então assim, o que é efetivamente a birra, né? Assim, é uma manifestação de um descontentamento. E ela não tem palavras para expressar quão incomodada ela está, né? Então, sim, assim, por isso que a gente faz, tem gente que faz assim, com a mão. Não, ela ficava batendo o pé e fazendo assim. Não cabe, é coisa demais, né? Tipo, eu tava achando até bonitinho, com os pezinhos no chão, assim, bonitinho. E não pode rir? Não pode. Enfim, mas assim, eu particularmente, eu tiraria, porque assim, a Kira é uma leite com ela, mas tem outras situações que não são tão tranquilas. Sim. Então, tem coisa que é melhor a gente efetivamente bloquear fisicamente. Mas é mito que birra é de criança mimada. É que, claro, que não tem educação, não. É só uma manifestação de frustração. É uma linguagem. Uma linguagem. Sim. A gente tem só que entender o porquê dessa linguagem naquele momento. Então, tá super cansada, não comeu direito, o que está gerando aquilo. Mas independente do que está gerando, o ponto não dá para deixar naquela situação, porque algumas situações são situações de risco. Então, assim, eu tenho um exemplo que é um horror, mas que eu vivi, que eu vi, que era assim, uma mãe achando que era tudo bem, assim, mas ele quer ver. Era uma criança pequena no beiral de uma janela, escalando, querendo olhar, mas ele quer ver. E você vai deixar? Não, né? pode nem deixar começar, né? Porque Exato. eu acho que está dentro daqueles limites e daquilo que eu te perguntei anteriormente. Se a minha filha não coloca o pé na mesa em casa, por que ela já aprendeu sobre isso? Por que ela vai colocar na casa de alguém? Naturalmente, a gente entende que ela não colocará, porque ela já aprendeu que não deve se fazer aquilo. E se ela aprende que não pode colocar a mão na comida de um cachorro, comendo a comida, é um aprendizado, porque outro cachorro vai engolir ela, exatamente, né? Vai morder. Então, ficaria mais ou menos nisso. Então, tipo, não tem que deixar nem a criança começar a escalar um beiral que é bonitinho, que é engraçadinho. Não. Tipo, olha como ele é esperto. Não, o beiral não, vai escalar uma parede de escalar que em algum momento você vai conseguir, que tenha. A gente está num apartamento que tem uma parede de escalada e tem um colchãozinho por baixo. Então, assim, você ensinar algo que vai ainda ter algo ali para poder protegê-la, tudo bem, né? Sim, seria isso. Um ambiente protegido, um ambiente controlado. Então é isso, assim. Não sei se eu respondi. Não, respondeu super, que a birra, eu acho que o principal aqui, você falou e trouxe, que a birra não é manha. A birra é um momento de extravasar ou de expressar aquele limite daquelas explosões de emoções, ou de se expressar que ela não consegue falar 1 ano, 2 meses. Como ela vai falar? Ela tá ali com sono, com fome, com a fraldinha molhada. Outra situação faz com que, na verdade,
ali o fato dela estar fazendo a birra é só um gatilho para mostrar que tem alguma coisa incomodando Exato. ela. É uma e nesse frustração. caso, ontem, era o sono realmente, porque ela teve o terror noturno, acordou, a gente deixou ela brincar um pouquinho já numa luz mais baixa, só para ela se distrair para voltar para o quarto, porque senão ela não quer nem voltar, né? Porque ela estava chorando bastante. E era sono. Então, nesse momento, eu tirei várias vezes. Meu marido falou, deixa, aquela vozinha lá no fundo, deixa. Aí eu fingi de paisagem e continuei. Filha, comida da Kira, comida da Kira. E aí peguei ela no colo, ela chorando, batendo as perninhas, e virei ela com a naninha. Ela acalmou. Era sono, realmente, né? Então, a gente é um aprendizado, é uma identidade. A gente precisa aprender sobre essa comunicação da criança, né? Eu falo que o alfabeto da criança também, eu falo que cada um tem um, né? Sim. A Pietra tem uma linguagem e a Ana, a Gabi e outras crianças terão outra. Só o pai que entende, né? Eu falo que agora ela tá falando francês, porque a gente fala avião, ela fala voar, voar. Então não fala avião. Mas é uma linguagem que só a gente entende. E a linguagem corporal também, que a gente precisa ficar atenta. E como você trouxe anteriormente, eu queria também ressaltar aqui, Ana Cláudia, a gente, mulheres, atualmente, né? Trabalham o dia inteiro, né? 14, 12 horas, 10 horas, 8 horas por dia. Então, essa terceirização com a educação do filho, ela acontece mais que nunca atualmente. Mas, mesmo assim, se em certos momentos que a gente estiver presente, estarmos realmente presentes. Exato. E orientando, por mais que a gente tenha ali uma funcionária, uma babá, que em determinados momentos não cumprirá o que a gente faria, na hora que a gente estiver, retomar essa educação e fazer com que aquilo ali seja sempre o pilar para que tudo orne em volta disso, né? Não é desistir. Então, assim, já que ela não está fazendo isso, eu também não vou brigar por isso, não vou fazer. Essa construção, ela é contínua. Não adianta a gente, né? Não tem aqui, não vou dar mais aqui. É difícil. E aí você vai ter ali que dedicar um pouco mais de tempo, porque alguém está desconstruindo, você está construindo. Então, essa dedicação, ela tem que acontecer. Eu falo que é difícil. Eu admiro muito as mães que têm mais de um filho. Eu falo assim, gente, quando eu vejo uma mãe grávida com um filho de 3 anos, eu falo assim, essa é guerreira. Essa é guerreira. Porque é difícil, é desafiador. Precisa de tempo, precisa de paciência, de resiliência. E a gente tem todas as nossas coisas também, de trabalho, os dias, os imprevistos, né, as chateações do dia, que não dá nem pra gente poder passar, né? Então, é admirável ser mãe. Eu não sabia desse universo mesmo. Então, fui pega assim, falei assim, gente, que universo gigantesco. De aprendizados. Uma certeza é que todo mundo fala que se tornar mãe é algo que a gente não imagina. Ninguém não tem como imaginar exatamente o que vai acontecer. É aquela coisa assim, eu imagino que pode ser. Ninguém pode usar essa frase com mãe. Sabe aquela frase que a gente não usa também quando a gente perde alguém muito próximo? Fala assim, eu imagino. Não, você não imagina. Você só imagina quando você perde. Mãe é a mesma coisa, né? Então hoje... Outro dia eu até estava vendo uma coisa também num podcast com Seinfeld, sabe? Com Jerry Seinfeld. E ele fala, vem como uma piadinha, mas que não é super profundo, que assim, que Deus deu essa sabedoria de você só saber o que é quando você vive, porque quem não você não sabe, porque não é só a dimensão de amor, é também do quanto você faz de autoanálise quando você quer passar para o outro, né? Porque quando você quer que o mundo seja melhor, você quer que o seu filho seja melhor que você, então assim, você quer dar tudo, que é isso uma outra coisa que eu acho que vai acontecendo, e que claro que eu sempre parto pro bem, né? Mas quando eu vejo as pessoas falando, não, porque esses pais deixam tudo, é porque no fundo a gente está querendo fazer um melhor, só que não necessariamente isso acerta. Muitas vezes deixando de dar pra gente, quando pai, eu não sou mãe ainda, mas a minha mãe foi uma que abriu mão de muitas coisas dela para poder proporcionar tanto para mim quanto pro meu irmão uma educação de qualidade, entre outras coisas. O problema é quando isso passam das coisas estruturais, como educação e etc, e vai para as mordomias, digamos, exageradas, né?
Mas que também daí fica super difícil de colocar régua, Exato. né? Do que é o quê. Mas o grande ponto, eu acho que assim, o amor é o central, sempre. E só retomando uma coisa que você falou e que eu acho que é só sempre bom lembrar, porque como mãe, a gente nasce mãe, quando você nasce uma mãe, nasce a culpa junto, né? E essa coisa de terceirizar, nunca. Você sempre vai ser a mãe. Então, por mais que a babá, o motorista, a avó, tem crianças que são realmente muito apegadas e que vão modelando essas outras histórias. Mas, assim, a gente vê em consultório que, assim, às vezes tem umas babás que são super importantes para a vida do adulto, né? Mesmo depois, aquela pessoa virou a referência. Mas os valores familiares de pai e de mãe, é isso que a pessoa acaba repetindo depois. Então, eu estou te falando do fim da linha depois, Sim, né? De análise. A Pietra é super apegada às babás. Ela tem, assim, e graças a Deus, elas são super carinhosas com ela e fica com ela a maior parte do tempo. Mas ela é uma criança muito amorosa e muito apegada. Então, se a Bruna ficar com ela o dia inteiro, tipo, eu vou chegar em casa, ela vai querer o colo da Bruna, não vai querer o meu, ela vai ficar grudadinha com a Bruna. Ela vai vir, mas vai voltar pro dela. Porque ela tem esse negócio com carinho que é dela. Sim. Né? Que é uma individualidade, personalidade dela. É a coisa mais fofa, a gente abraça, beija ela muito, 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 ela não reclama. Spain, em seu livro, descreve 3 fases e conceitos para a gente descrever diferentes abordagens e papéis que os pais e educadores possam assumir no processo de disciplina no desenvolvimento das crianças, que é a fase do governador, do jardineiro e do líder. Conta um pouquinho mais pra gente, que eu achei isso aqui espetacular. Então, do governador é essa fase que a gente estava falando do 0 ao 7. Fundamentalmente, nós somos ditadores. Os pais deveriam ser ditadores, né, de uma forma super do bem. Super do bem. Que é assim, eu tenho eu defino o que é o bom para oferecer e eu sou o facilitador para que isso aconteça. Então, isso é super importante. Eu tenho que fazer com que a tarefa seja cumprida. Então, eu decidi o que é bom, então eu decidi o que é bom comer, como vai se vestir, os horários de atividades, e eu favoreço com que isso aconteça. Essa fase acho que a gente falou bastante, Sim, meio... super. Tem uma noção de hierarquia que fica bastante clara. Também, né? exato. E que isso dá uma segurança. Tem um capitão nesse navio. Tipo, eu não preciso pensar. Como criança, eu não tenho que pensar se eu vou na casa da vovó hoje ou se eu vou no restaurante X. Então, não pergunta se você prefere comer sushi ou se você prefere comer massa. Os pais estão decidindo as coisas. Ótimo. Então, essa fase. A segunda fase, que é a do jardineiro... A fase do jardineiro é de 7 a 14, certo? Isso. Seria. Tá. Por volta, um pouquinho antes, entre 12, 13 e 14, a gente tem a pré-adolescência. É uma fase um pouquinho mais especial, mas a gente chama do jardineiro dos 7 aos 14 mesmo. E o nome jardineiro é porque tem uma relação com nutrição. É o que eu ofereço para esse ser. Então a gente percebe como uma planta que ele tem uma relação com o ambiente. Então não tá só aquele indivíduo como era antes. Ele tem ali, agora começou a ir para a escola, vai ter a amiga que tem o celular e por que eu não tenho, o tênis, usando a saia de tal jeito, eu quero ter cabelo comprido porque todas as amigas têm cabelo comprido. Então, este momento, nessa fase, o que é importante? A palavra-chave é a sensibilidade. A criança, ela tá super sensível. As emoções à flor da pele, começando a chegar hormônio. Então, tem o estirão do menino por volta dos 9 e outras coisas biológicas acontecendo. Mas a criança está numa fase super sensível e emocionalmente aberta para o mundo.
Florescendo. E é super importante ter, ter essa sensação de que ela faz parte do time e que as opiniões dela importam. Então, assim, começa aquela fase do porquê. Tipo, mas, sei lá, a gente hoje tá indo, sei lá, no shopping fazer tal coisa. Mas por quê? Se a gente pode ir tal dia, porque hoje eu tenho balé. Então, são momentos, este momento começa, você convida a criança a participar das decisões. E como pais, é super importante que a gente, mesmo tendo a vontade de falar, é bobagem, por que você está pensando nisso? Assim, escuta, pondera, leva em consideração, aproveita e faz perguntas, porque nessa fase a gente está começando a construir também senso de consequência. E se a criança percebe que o que ela faz importa, ela tende a ter mais consideração com as pessoas em torno. Então, isso ajuda, inclusive, a prevenir bullying. Porque se você fala, vou fazer uma festa de aniversário, não quero convidar a ciclana e a fulana. Aí você pode convidar a pensar nisso. Como você se sentiria se você não fosse convidada e a classe inteira assim? Eu ia ficar chateada. Então, é isso mostrar que as você consequências das ações, né? Isso, mas participando, Sim. são conversas, né? Você vai escutando a opinião da criança e colocando em prática. E vão ter tem um exemplo que a gente sempre coloca, né? Que é assim, uma menina pede para dormir 3 dias seguidos na casa da amiguinha. Então a tendência é falar durante a semana, não tem noção, não vai dormir fora 3 dias e na casa dos outros, não. Mas você não responde assim. Você fala, vamos fazer uma coisa? Deixa eu ligar para a mãe dela ver. Porque de repente também tem um combinado que eu não sei. O cachorro morreu e a menina tá pedindo esse aconchego, tá contando com a tua filha, enfim. Então você checa, conversa e você fala assim, olha, eu tô achando que para começo, durante 3 dias na casa deles, vai mudar muito a dinâmica da casa. A mamãe vai ficar também sentir tua falta aqui, porque você faz isso com a gente. Que tal começar com um dia? Então essas conversas, o ponderar, o incluir nas decisões, faz esse tipo pré-adolescente, nessa fase do jardineiro, se desenvolver. E também, como também chama o jardineiro, porque também é um momento que a gente também tem que fazer algumas podas, né? Por exemplo, tô vendo que você tá ficando tempo demais no telefone. Eu não acho. O que você acha que está acontecendo com você? Né? Qual é a tua reação pós 1 hora de Instagram? Como é que você se sente? O que você sente sobre você mesma? Assim, como que você se enxerga depois disso? Então são momentos que a gente também tem a oportunidade de pontuar o que não está legal. Então, tanto muito favorecer legal. O que é bom, sim, né, nutrir, quanto podar o que está sugando essa energia ou sugando essa criança. Impedindo ela de crescer e florescer pelo caminho correto, né? Exato. Legal. E aí a gente tem uma terceira fase, que é a fase do líder. Que é a adolescência, que aí é a hora de... A hora da verdade. Não, exatamente, a hora da verdade, mas que se a gente for cumprindo essas primeiras fases, é uma delícia, porque você vê um jovem adulto podendo tomar decisões, né? Assim, você colhe os benefícios. Porém, óbvio que a gente não, né, assim, faz parte do desenvolvimento e é esperado uma individuação. Então, assim, o adolescente geralmente não gosta de ser mandado. Então, mas gosta muito de ser orientado. Então, chama o líder
Porque a imagem que eu faço é de uma pessoa com uma lanterna na frente, assim, que você pontua, né, ilumina questões que esta pessoa não estava tendo muito acesso antes. Então, sei lá, carreira, né, eu quero ser game designer. Ok, então o que você precisa para isso? Você orienta, essa fase é uma fase de orientação muito mais por perguntas, né, e que ele vai ter que buscar essas respostas, do que de falar é assim que você vai fazer. Então, é por isso que chama a fase do líder. É uma coisa meio que, quase que uma coautoria, e o papel do adulto é só de iluminar coisas que não estavam muito claras na jornada. E não tem como não te escutar e fazer aqui um paradoxo com a nutrição, né? Sobre colheita. Então, passou as 2 primeiras fases do governador, do jardineiro. Se essas fases são bem feitas, né? Tem todo o acolhimento, toda a instrução, toda a dedicação. Na terceira fase, eu chamaria de na idade madura, a gente vai colher bons frutos. E tudo é sobre dedicação, né? Tudo é sobre uma disciplina que tem que acontecer durante essa jornada, né, Ana Cláudia? Legal. Ana, uma dúvida com relação a essa questão da adolescência. Enquanto a criança está construindo, enquanto o indivíduo está construindo essa individuação, muitas vezes ele vai e volta, inclusive em estilos, né, de vestimenta, em formas de pensamento, às vezes flerta mais com uma linhagem política, depois vai para outra, enfim, ele está construindo isso tudo. Hoje em dia tem pautas super quentes de diversidade também importantes e tal, e muitos pais têm isso como um desafio de poder seguir nesse flow com esse adolescente enquanto ele está experimentando o mundo antes de ele definir por qual caminho de fato ele vai construir essa individuação. E às vezes é muito sofrido para alguns pais isso, né? O que você daria de dicas para que a gente conseguisse diminuir esse impacto, esse choque? Porque tem muita questão do que o pai e a mãe idealiza para uma criança. Às vezes ele quer que a criança estude em Harvard, e aí a pessoa resolve que ela quer pintar quadros, e tá lindo pintar quadros, né? Como é isso? Puxa, mas vou te falar, não sei. Sei não. Não, na verdade, assim, porque a primeira coisa que me passou pela cabeça de importante de fazer uma ressalva, e quando você foi falando de experimentação, eu também lembrei disso, a gente está falando sempre dentro do que é saudável e que não te coloque em risco, né? Porque tem coisas que são realmente perigosas. Então, assim, a gente deve, sim, estimular os experimentos, porém, eu tô pensando drogas, companhias, que tem coisas que são realmente perigosas. Então, não estou falando disso. Sim. Mas, sobre as outras, eu acho que, assim, a gente tem que ter muita paciência. E tem que confiar muito no teu trabalho anterior. Porque você lembra, desde o comecinho, você está transmitindo valor. E essa construção de valor é o norte sempre. Então, assim, quando você está lá atrás, por exemplo, o exemplo que a Lei deu de comida, né, do não açúcar, tem um fundamento para ela, super importante, que vai para muito além da ingestão do açúcar. Ela está falando de autocuidado quando ela falou. O que é importante para ela é assim, tipo, não é o que você, a consequência momentânea. Ela está falando de como a pessoa olha para si mesma, como ela se cuida, como ela se preserva. Como um instinto de autopreservação. Exato. Né? Então, se você tiver confiança que esses valores que você passou lá atrás, primeiro que assim, eu vou ser super honesta em experiência, você não experimenta tanto também. Porque a gente tem um repertório como ser humano. A gente não usa
todo esse repertório. Tem coisas que você já sabe e você já vai triando aonde você vai, aonde você não vai. Como o que a gente estava dando exemplo, por exemplo, dos cafés. Você chega no Starbucks, tem 800 possibilidades. Você experimenta tudo? Ou você já olha e fala assim, não, nem combina comigo comer pumpkin com, né, sei lá, café com abóbora. Às vezes não te dá nem vontade. A gente já um pouco, quando você chega com 14 anos, você já tem um pouco uma tendência de opções. Então, eu acho que assim, é sempre calma para os pais. Não precisa ficar tão preocupado. Sim. Porque muitas vezes os pais se sentem até afrontados, essa é a palavra. Tipo, você está fazendo isso para questionar quem eu sou, quem eu fui, aquilo que a gente acredita como família, né? E aí o circo pega fogo, né? E que às vezes tem mesmo. Agora, tem uma outra coisa que ele coloca, que eu acho sempre super bom lembrar, que quando começa a dar errado demais a fase que aquela pessoa tá, aquela criança tá, a gente pode voltar para os fundamentos da fase anterior. Então você percebe, sei lá, que a criança de 12 anos está ali com muita fazendo daí birras ou criando muito problema, volta. Pode ser que esteja um excesso de informação, pode ser que ela esteja precisando um pouquinho mais de contenção. Então, assim, peraí, vamos voltar para a rotina mais simples. Tira esse tanto de boneco do quarto, tira esse tanto de brinquedo. Sempre começou a ficar complicado, e isso até pra gente, pra vida adulta, começou a ficar muito complicado, dá uma limpada na vida, tira os excessos. Quando a gente tira, a gente começa a ter um pouco mais de clareza e foco. Interessante. Muito legal isso, né? E hoje, quando a gente vai olhar para a educação dos filhos e tudo que hoje as crianças têm de oportunidade de aprendizado, de conhecimento, é tudo excesso, tá? Principalmente pelo veículo que oferece todos esses conhecimentos. Então, a gente hoje tem as redes sociais, o uso de tablets, de iPhone. Aproveitando esse tema, para a gente já ir finalizando, a gente poderia ficar aqui horas nesse podcast, mas a gente precisa finalizar. Eu gostaria muito que você falasse sobre essa questão do uso dos celulares, que hoje ganha uma grande, né, conotação aí até governamental, o que fazer nas escolas, como as escolas estão criando estratégias para que as crianças minimizem o uso, o acesso a esses celulares e as consequências disso, Ana Cláudia? É grave mesmo, isso entrou agora recentemente numa categoria de saúde mental, Sim. porque é uma novidade, então ninguém sabia as consequências, mas a gente está vendo que são super graves, desencadeia questões de vício, atraso, desenvolvimento cognitivo, uma série de coisas, né? Então, assim, eu super recomendo minimizar, e se a gente voltar para o básico que a gente estava conversando, se a gente está falando que o ser humano é experimentar através dos sentidos, na hora que você coloca num tablet ou numa dimensão só, você está diminuindo as possibilidades de expansão do ser. Então, ele não vai estar utilizando todos os sentidos que deveria. Perfeito. Não, e quando você trouxe sobre os sentidos, o ser e saber, né, é uma relação super íntima, é muito bonito isso, porque quando você coloca essa criança em ambientes mais complexos, um supermercado, que a gente estava falando, né, de ter essa visibilidade toda, ou numa fazenda, ou num parque, ela usa todos os sentidos, ela está escutando, vendo, ouvindo, e com aromas diferentes. Claro. E o tablet, ele realmente limita a utilização desse sentido e do saber dessa criança. Eu tenho uma amiga, aliás, beijo Denise, super especial, que ela me inspira muito como mãe. Ela é mãe de 3 meninos. E esses dias eu encaminhei para ela um Reels do Cristiano Ronaldo falando que ele não dá o telefone, que ele não dá o telefone pro menino dele. De 15 anos. De 15 anos. Porque ele abriu uma conta no Instagram e em 1 dia, 2 dias, ele tinha 1 milhão de seguidores. E aí eu mandei para ela e perguntei, o que você acha disso?
E aí ela me respondeu dizendo, eu acho que pro filho do Cristiano Ronaldo faz todo sentido, porque a criança perde muito a noção da realidade e, de fato, seria muito maléfico. Mas os meus filhos têm, só que eles têm sob uma condição. Primeiro, eles fazem tudo o que eles têm para fazer, vão para a escola, vão para o tênis, vão para natação, voltam, aí tem o jantar, o banho, às vezes vão na quadra do condomínio jogar futebol, e aí no final eles têm direito a 1 hora. Ela falou, eles nunca usam. Eles estão tão mortos e cansados que eles nem querem ficar 1 hora no celular, eles não aguentam. Mas o mais bonito disso, eu acho que está dentro do que a Ana Cláudia trouxe. As etapas antes, para que ela estabelecesse que seria 1 hora apenas de celular, foram feitas. Porque os valores que ela prioriza para a educação dos filhos foram dados no tempo certo. Exato. Porque é muito difícil, Bru, e a gente olha isso a todo tempo. Eu convivo com pais, com crianças de 5, 6 anos e que realmente na mesa do restaurante ficam no celular. Exato. Então é entre aspas aqui para quem nos vê, tá vendo que eu tô fazendo aspas? Entre aspas. É um conforto, porque deixa essa criança mais quieta, a criança não chora, mas tá faltando alguma coisa nessa etapa dessa criança de achar que ela pode ficar ali aos 4 anos jogando ali na mesa, né? E aí um outro desafio que eu acho que eu como mãe enfrentarei, e muitas enfrentam, é 2 crianças no tablet na mesa e a sua filha não. E aí é um desafio, mas, enfim, cada um vai conseguir gerenciar isso da melhor forma, de acordo com os valores que são impostos diariamente, né, Cláudia? Isso dá não um tem super o que fazer. trabalho. Dá um super trabalho. Dá trabalho. super trabalho. Ana, qual o limite da privacidade? O que seria privacidade nesta fase? Os pais podem ou devem verificar os celulares e as mochilas dos filhos? Deve. Maravilha. É seu dever legal. Não é nem terapêutico falando. É assim, minha primeira formação é de advogada. Depois eu fui fazer psicologia. Mas assim, de verdade, independente, assim, isso está no código. Do direito do adolescente. Você tem que... É sua obrigação legal proteger essa criança. Exato. E, assim, que eu sempre falo, você deixaria teu filho no plena Praça da Sé? Sozinho, falar, só um pouquinho. Ou se não é uma situação dessas, você deixaria no mar, falar, olha, nada um pouquinho, vai surfar, eu vou ali tomar um sorvete e já volto. Por que a gente faz isso no ambiente virtual? É super arriscado. Tem muita coisa legal acontecendo nesse ambiente virtual, mas tem muito risco. Então, assim, como tudo na vida, precisa de atenção. Então, assim, sim, você não tem privacidade. Não é para ter privacidade com celular, com mochila. Não é a hora ainda. Até que idade você acha que vale? Então, aí eu acho que não é muito de idade. Aí acho que você tem que ir observando a maturidade do teu filho e dos teus filhos e um pouco conhecendo, assim. Se você é uma pessoa que está junto, você vai perceber mudanças de comportamento, se tiver, porque a gente está falando de celular, né, e aí realmente muitas vezes a gente tem coisa que não dá muito para ter controle do que está acontecendo, se alguém abordando, ou um bullying cibernético, que é muito grave. Se o teu filho, eu já peguei um caso assim no consultório, a menina era a bully, né? Assim, olha, a mãe que não tinha noção. Nem ideia. Uau. Achava que a menina era um doce e não filho era. de alguém tem que ser, né? Exato. Mas é verdade. Mas e daí quando você pega, você fala, não acredito que você está fazendo isso, né? Da onde que está vindo? Enfim, então assim, é importante sim você conversar e ter essa proximidade e checar assim de vez em quando o que tem nessa mochila, se tem um vape, se tem né, essas coisas que são seduções, e é uma época que as crianças entre os 7 e os 12 estão expostas e ainda não está muito claro. Lembra que a gente falou que era o jardineiro? Sim. Que a gente tem que fazer essa poda? Essa poda, né? Então, eu posso parecer super rígida nesse ponto, mas assim, eu não acho que tem que ter muita privacidade
dentro da família nesse sentido. Assim, eu me sinto como uma obrigação de pai, mãe, de educadora, disso, né? De cuidado mesmo, né? Que delícia, Ana Cláudia. Queria te agradecer novamente. Obrigada por todo o bate-papo. Foi muito, muito esclarecedor. Eu sei que já ajudou aqui milhares de mulheres que estarão conosco aí ao longo dessa jornada. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Bru. Obrigada, Ana Cláudia. Foi um prazer te escutar. Acho que a minha maternidade vai ficar mais fácil. Já quero saber, já vou reservar horas antecipadas para conversar com a doutora Ana. Porque Obrigada, fica muito meninas. mais fácil quando a gente tem conhecimento, né? Exato. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo. E com certeza isso reflete na família e de todos os pacientes que você atende. Trabalho muito lindo. Muito obrigada, meninas. Também adorei. E toda quinta-feira tem episódio novo no Que Mulher é Essa? Seu mais novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e conectar-se. Então, não deixe de nos seguir, curtir nossos conteúdos, compartilhar, trocar com a gente. A gente quer te ouvir. Críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. E até a próxima. Beijo a todos. Até a próxima.